Brasileiros, quem que não é de Brasília aqui nessa plateia? Aqui é todo mundo de Brasília mesmo? Tá parecendo que é, né? Porque eu ia até perguntar, vocês estão com sede? Acostumados com esse tempo aqui, né? Não tem água. Enfim. Pessoal, eu sou Fabrício Rocha, eu sou da equipe de dados abertos da Câmara dos Deputados. Quero dar boas-vindas a vocês aqui. Muito obrigado pela presença, pelo interesse nessa palestra, né? Em que na verdade vai ser um bate-papo, em que nós vamos conversar sobre as duas grandes estrelas que a gente está trazendo, dois produtos que nós estamos trazendo, dois serviços interessantes que precisam de vocês e que eu espero que agradem a todos. Um é a nova plataforma de dados abertos da Câmara, outro é o desafio.leg.br, é uma forma inovadora de aplicação da Lei 8666, a lei das licitações aqui do Brasil, que normalmente é muito burocrática, e a gente está trazendo agora uma forma inovadora, com premiação, que certamente vai chamar a atenção, vai despertar o interesse de muita gente com ideias boas para participar. Isso aqui vai ser um bate-papo. Nós esperamos que vocês assistam às apresentações que vão ser feitas rapidamente aqui e participem, se motivem a contar suas histórias, fazer perguntas, se for o caso, sobe aqui no palco também, participar da conversa. Enfim, é um bate-papo mesmo, porque a gente quer mostrar, inclusive, que a Câmara dos Deputados, como a casa de todos os brasileiros, esse é um dos slogans usados pela comunicação da Câmara, a Câmara está de portas abertas para todo mundo. Quem quiser chegar lá para conversar, para discutir uma solução, discutir uma ideia, fazer propostas, tem coisa que a gente não vai poder atender, mas pelo menos o que a gente puder esclarecer, a casa está aberta e a gente quer que vocês se sintam realmente em casa nesse bate-papo que a gente está fazendo agora. Quero chamar aqui para o palco o Rodolfo Vaz, que é o coordenador, o diretor lá da seção, da coordenação que cuida dos portais, dos serviços de internet. Como é que é a sigla mesmo, Rodolfo? Em primeiro lugar, testando. Boa noite, campuseiros. Coordenação de portais, coordenação de dados abertos, sem muita burocracia. Sem siglas. Tá bom. Toda essa parte de portais, de dados abertos, o Rodolfo é o chefe dessa sessão. Também, então, vai participar do papo. E eu quero chamar aqui também, eu estou vendo que está um pouco enrolada ainda as voltas com o microfone, a Dríade Schlarman, que está coordenando o projeto do desafio, mas ela... Fala aí, Dríade, já tá funcionando seu microfone? Funcionando. Ainda não? Não, funcionou, eu ouvi. Funcionou, então sobe aqui, Dríade. Salva de palmas para a Dríade, pessoal, por favor. Funcionou. Tá nervosa? Não. Então vamos, por favor, vamos tomar os lugares aqui, né? Rodolfo, você trouxe uma apresentação para falar um pouco mais da democracia, né? Da evolução da democracia em paralelo com a tecnologia, nessa sociedade que a gente vive hoje, não é? Então eu acho que esse é o foco central. A gente não vai fazer uma palestra tão técnica, a gente vai falar mais da questão social realmente, da importância social, da transparência e do trabalho que os desenvolvedores fazem, como os desenvolvedores campuseiros que estão aqui participando da Campus Party Brasília. Rodolfo. Obrigado, Fabrício. Boa noite, campuseiros. A democracia, ela é praticamente um sistema aberto, que pode ser alterado por meio de demandas da sociedade. Esse é o paralelo que a gente faz com os sistemas abertos, para deixar claro que a demanda é a base da mudança da democracia. E a gente pode dizer também que as demandas de hoje, elas se iniciaram mais ou menos em 1989. Não está funcionando. Pronto. Elas se iniciaram basicamente em 1989, quando o Muro de Berlim foi derrubado. Ali, quando ele caiu, ele acabou com uma guerra e criou uma euforia. A gente tinha um mesmo povo alemão, no mesmo território, divididos por um muro e duas ideologias. O mundo ocidental enxergava essa diferença como sendo, de um lado, a ineficiência e o atraso, que era representado por esse veículo chamado Trabant. Mais próximo? Mais próximo. E do outro lado eles enxergavam a proatividade, a inovação, que era representado pelo veículo Mercedes. Os países recém-saídos da ditadura
e do bloco soviético, eles se enxergavam como a Alemanha Oriental. E por meio da democracia, eles achavam que chegariam a se tornar uma Alemanha Ocidental. O que a gente viu na prática é que 20 anos depois, e logo após as primeiras consequências da crise do subprime nos Estados Unidos, a gente encontrou apenas... A gente encontrou apenas manifestações que reclamavam da desigualdade social e do excesso de influência nas... Talento. O excesso de influência de pequenos grupos nas instituições democráticas. Só um momento que não... Estou voltando e não está voltando. Vamos ver se ele trava aí. Passou de novo. Acontece, ao vivo é assim mesmo. Tecnologia é muito bom, gente, quando funciona, né? Passa uma pra frente. Uma pra frente. Nossa. Vamos pra trás. Realmente a tecnologia é muito boa quando ela está funcionando. Mas, então a democracia... Vamos lá, vamos ver se ele volta agora. Mais um, parou. E essa discussão em relação à democracia, as manifestações e o que estava acontecendo, ela foi tão importante que em 2015 o Journal of Democracy convidou vários artistas, vários autores importantes da ciência política para discorrerem sobre o tema "A democracia está em declínio?". E boa parte desses autores, eles disseram que não, a democracia não estava piorando, ela estava se transformando. E essa transformação, o ponto principal, era a ampliação da participação da sociedade no jogo político, influenciando as decisões que eram tomadas pelas instituições democráticas. Para que essa participação da sociedade pudesse ocorrer de forma correta, a sociedade precisava ter acesso a informações oficiais, a fatos, a realidade. E, com isso, o próprio governo começou a trabalhar com o conceito de transparência. Eu disponibilizo a informação correta para a sociedade analisa, cria suas visões de mundo e ela passa a tomar decisões melhores. Em paralelo, nessa mesma época, houve um evento realizado pela Transparência Internacional, onde o Bono Vox fez um discurso, e resumindo o discurso dele, falando sobre a importância da transparência, ele disse em uma frase: a pior doença do mundo hoje em dia é a corrupção, e a cura é a transparência, demonstrando a importância que a transparência tinha. Tudo isso, toda essa participação, essa discussão, ela só foi possível porque durante o mesmo período houve uma grande revolução na tecnologia. Foi muito acelerado. A gente saiu de um momento em praticamente 1985 a 1990, onde algum cidadão, para ter voz, ele precisava conseguir um raro espaço numa TV, numa rádio, num jornal, numa revista de grande circulação. Já em 2010, qualquer pessoa com um celular e uma conexão à internet podia entrar no seu quarto, no meio da rua, gravar um vídeo, postar no YouTube e potencialmente ser assistido por milhões de pessoas. Esse foi um grande poder que se ganhou. Esse poder, entretanto, trouxe alguns problemas. Em primeiro lugar, o excesso de informação. Quando poucas pessoas falavam, você tinha poucas pessoas para ler ou para ouvir. Agora que qualquer um pode falar, você entra num canal, no YouTube, tem milhões de canais, o excesso de informação gerou um problema. É muito difícil o ser humano conseguir trabalhar aquela grande quantidade de informações que estão disponíveis para nós ainda. E essa tecnologia também amplificou muito os boatos, as lendas urbanas e as informações falsas. Então, nesse ambiente de excesso de informação, alta tecnologia a um preço cada vez menor, a solução da transparência foi disponibilizar os dados num formato que um computador pudesse ler.
porque eu conseguiria, usando o computador, tratar uma grande quantidade de informações em pouco tempo, fazer análises estatísticas ou qualquer outra coisa, e essas informações, a partir delas, eu poderia chegar a alguma conclusão. Então, diferentes grupos da sociedade, que têm diferentes perspectivas em relação ao que acontece no seu país, poderia montar uma análise ou uma visão, chamar o seu grupo e fazer pressão nas instituições democráticas, principalmente as instituições do legislativo, municipal, estadual ou federal. Tá? E buscando contribuir com essa nova filosofia da democracia, de dar mais poder ao cidadão, a Câmara lançou o seu novo portal de dados abertos. O objetivo é que a sociedade possa buscar informações, trabalhar essas informações, criar as suas visões, os seus argumentos e defendê-los junto aos seus representantes, fazendo pressão a eles. Em relação a esse portal, inclusive hoje a gente teve às 14h30 um workshop chamado Mineração Cidadã com os Dados Abertos da Câmara, que foi uma visão geral, e amanhã às 15h30 nós teremos um outro workshop chamado Machine Learning, Padrões no Jogo Político. O de amanhã é mais um hands-on na prática, usando a linguagem Python e utilizando os conceitos de inteligência artificial, mais especificamente de Machine Learning, para fazer um apanhado das informações e chegar a algumas conclusões. Eu não vou querer detalhar quais são essas conclusões, até para não atrapalhar o workshop de amanhã, tá? Mas esse portal ele veio com algumas novidades. Em primeiro lugar, ele está baseado em 3 princípios. O primeiro princípio foi a atualização tecnológica. Os dados abertos da Câmara já existiam desde 2006, mas estava usando uma tecnologia antiga. Para quem mexe com a parte técnica, usava SOAP com XML. E ele foi totalmente repensado e foi feito agora usando REST com JSON. Até por conta do JavaScript, é muito mais utilizado hoje em dia e por conta dos aplicativos móveis também. Além disso, foi feito todo um trabalho de organização para padronização, tanto dos nomes, dos parâmetros e das colunas, como os formatos de dados. Por exemplo, data, tudo agora tem um padrão, por exemplo, dia, mês e ano, antigamente era meio bagunçado, e também padronizado e diversificado os formatos de arquivos. Outro princípio foi levar o dado aberto para o cidadão que não sabe programar. Então a ideia foi, aquelas pessoas que não sabem programar, mas conseguem utilizar uma planilha eletrônica, a Câmara quis disponibilizar o dado para esse público, ampliando o número de pessoas que possam usar os dados abertos e chegar a alguma análise, alguma conclusão em relação à sua visão de mundo. Isso significa que a gente disponibiliza arquivos no formato do Excel, só pode baixar, ele clica no arquivo, já abre Excel completamente populando aquela planilha com os dados, ou no formato ODS, que é o da planilha OpenCalc, que é uma planilha aberta, né? Software aberto. Além disso, a Câmara também trabalhou com vídeo tutoriais curtos, bem focados, vídeos de 3 a 4 minutos, onde o cidadão vai aprender, por exemplo, como eu carrego a minha planilha com esses dados. Outra, como eu consolido essas informações, como que eu somo isso, como eu totalizo. E outro exemplo é como eu monto um gráfico usando esses dados que eu acabei de puxar da Câmara dos Deputados. E o terceiro princípio é o compartilhamento. A Câmara tem no seu portal um espaço para divulgar o trabalho das pessoas. O nosso intuito com isso é, você fez um trabalho, colocou no portal da Câmara, outras pessoas verão e poderão usar o seu trabalho. Além disso, eles poderão evoluir o seu trabalho. Então, eles podem, eu queria fazer uma análise, eu não quero começar do zero e já vi que alguém fez metade, ou 30%, ou 60% do que eu precisava. Ele pega o teu trabalho e ele cria uma nova versão, mais evoluída, de acordo com a necessidade dele, mas ele não precisa fazer todo o trabalho do zero. E, por último, a ideia da colaboração. Alguém viu o seu trabalho no portal da Câmara e ele pode colaborar com você. Seja tecnicamente programando alguma coisa, seja dando apenas uma ideia, seja contribuindo financeiramente num financiamento coletivo, um crowdfunding, seja, por exemplo, divulgando no Facebook dele, no Twitter, se ele tiver um canal no YouTube. Ou seja, o objetivo é catalisar mesmo, acelerar o uso dos dados abertos para que a sociedade se organize mais
e consiga pressionar os parlamentares, no caso da Câmara dos Deputados. Isso tem total relacionamento, relação com o que a gente estava falando no começo, que um dos problemas identificados é que poucos conseguem fazer grande influência no processo democrático, nas decisões que são tomadas. Quanto maior o número de grupos fazendo isso, maior a diluição desse poder. E mais democrático ele se torna. Eu trouxe 2 exemplos de uso dos dados abertos da Câmara. Um deles é o Serenata de Amor. Não sei se todo mundo já conhece, ele acabou ficando famoso, saiu na mídia nacional. Mas é uma ideia de algumas pessoas do Rio Grande do Sul que fizeram um crowdfunding, conseguiram dinheiro, desenvolveram um algoritmo usando inteligência artificial em cima dos dados abertos da Câmara de cotas parlamentares, o gasto do deputado. E esse algoritmo, ele analisava os gastos e identificava o que estava destoando do padrão. E fazendo esse trabalho, eles já conseguiram achar e conseguiram, inclusive, solicitar à Câmara mais de 600 explicações, usando a Lei de Acesso à Informação. Dessas, como não é tão antigo assim, a última vez que eu conversei com eles, eles já tinham tido 38 respostas e 3 deputados já devolveram dinheiro. Eles fizeram essa primeira versão trabalhando exclusivamente os gastos de valores baixos, almoço, combustível, gastos de 30, 40, 50, 100, 200 reais. Eles não pegaram aqueles valores de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões ou mais do que isso. Então eles fizeram basicamente um teste e eles querem evoluir isso, eles querem crescer o projeto. Inclusive eles já estão fazendo um novo crowdfunding para continuar esse trabalho. O outro exemplo é o Vote na Web, é um site muito interessante. Ele utiliza os dados abertos da Câmara de propostas de lei e eles conseguem, bom, infelizmente não dá para ler, mas eles pegam cada proposta de lei, colocam uma descrição numa linguagem muito mais acessível para o cidadão, que é leigo em legislação, em apenas um parágrafo, então é simples e rápido de ler, e permite que cada cidadão vote. Depois que o cidadão vota, vários cidadãos votam, ele mostra como que a sociedade está reagindo no Brasil, então ele mostra uma votação geral, e ele monta um mapa do Brasil, para cada estado, ele coloca cores diferentes, mostrando qual estado é a favor, qual estado é contra, qual estado é mais ou menos a favor, né? 60% a favor, 80% a favor, e ele vai trabalhando as cores. Então ele dá uma boa visão do que o Brasil acha e de que cada estado acha. Isso já é uma boa informação para o parlamentar, porque se ele tem uma posição definida, ele pode checar isso aí e ver o que o estado dele acha, o que o eleitor dele pensa. E ele pode, inclusive, mudar a ideia dele, ou a forma como ele vai votar. Como ideia de evolução, a gente entra em contato normalmente com quem desenvolve. A gente já entrou em contato com o pessoal do Serenata de Amor, e a gente recentemente entrou em contato com o pessoal do Vote na Web. A gente já está fazendo 2 propostas. Uma é que eles passem a usar os dados abertos da Câmara de votação. Então eles podem avaliar assim, olha, o usuário Rodolfo já votou em 100 proposições. Mas 30 dessas 100 que ele votou já foram votadas na Câmara. Então ele pode avaliar quais parlamentares votaram mais parecido comigo. Então provavelmente esse é o deputado, esse é o parlamentar que mais me representa. Com essa informação eu posso mudar meu voto na próxima eleição. Eu posso mudar esse meu posicionamento. Então, ao invés de votar porque eu ganhei um santinho, como muitos dizem, ou porque achou a pessoa, o discurso tá bom, eu vou passar a votar pelo que ele fez durante o mandato, o que ele fez na prática. O discurso, ele acaba perdendo, ele não acaba o poder, mas ele perde um pouco a importância, porque a prática é que vai ditar mais a minha decisão. E outra ideia que a gente passou é que eles podem pegar e fazer grupos virtuais de pessoas que têm interesses comuns, porque elas votam parecido. Então, montando grupos virtuais, eu posso conseguir que naquele grupo tem alguém de TI que sabe programar, tem um cara que tem boas ideias, tem um cara que pode lançar um crowdfunding, tem um cara que pode divulgar, e podem nascer daí projetos novos como o Serenata de Amor. Tá ok? Pensando em tudo isso e incentivar ainda mais a sociedade brasileira, a Câmara resolveu lançar uma novidade aqui na própria Campus Party. E aí eu passo a explicação para minha colega Dríade, que vai falar um pouco sobre essa novidade. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente.
Bom, conforme o nosso amigo Rodolfo falou, explicou como a tecnologia tem mudado o relacionamento cidadão e seus governos. Hoje, no mundo inteiro, escutar a voz do povo e promover a participação popular é uma tendência nos governos. As tecnologias de informação e comunicação, elas estão provendo meios para que isso aconteça, para que esse relacionamento se estreite e se amplie também. E, dessa forma, os órgãos públicos estão buscando na sociedade solução para seus problemas. Por exemplo, o governo americano tem hoje publicado no site challenge.gov um desafio chamado Face Recognition Prize Challenge, da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, que é a agência que supervisiona todas as outras agências de inteligência dos Estados Unidos. E o desafio deles é: você tem o algoritmo de reconhecimento facial mais acurado do mundo? Esse é o desafio que eles estão lançando para a sociedade. E não só a sociedade americana, qualquer cidadão do mundo pode participar desse desafio, e eles estão distribuindo $50 mil em prêmios. Então, se alguém tem aqui o melhor algoritmo de reconhecimento facial do mundo, corre lá e se inscreve, porque as inscrições para esse desafio fecham hoje. Da mesma forma que o governo americano está buscando solução na sociedade, eu lanço uma pergunta para vocês. E se você pudesse resolver um problema lá na Câmara dos Deputados? Né? Isso é uma forma de participação diferente, onde o cidadão se torna um solucionador de problemas, solucionador de desafios. E junto, órgão e cidadão vencem esses desafios. Um dos desafios que nós temos hoje na Câmara dos Deputados é tornar o processo legislativo mais atrativo, mais atraente para o cidadão. Né? Como é que você pega essa informação de como nasce uma proposta de lei e torna ela mais disponível, mais fácil de entender? Como o cidadão pode acompanhar esse processo e influenciar nesse processo? Porque o processo legislativo é desde a proposta de lei, como ela nasce, o que ela tem que percorrer até ela se transformar em uma lei. Então, todo esse processo faz parte do processo legislativo. E como ele tem início, meio e fim. E como essa proposta de lei vira lei? Então, é um grande desafio que a gente tem na Câmara hoje, tornar isso mais atrativo para vocês, para nós, sociedade. E nós estamos hoje lançando, como nós temos muitos desafios, nós estamos lançando o portal desafio.leg.br, que é uma proposta de publicar desafios nesse portal e convidar vocês para serem os solucionadores desses desafios. Tá? Essa é uma proposta inovadora que usa a Lei 8666 na modalidade concurso para propor esses desafios. Cada desafio tem seu próprio edital, sua própria regulamentação. É bem diferente de hackathon, que hackathon é um evento. Isso aqui é uma aquisição do governo, só que é uma aquisição de soluções inovadoras diferentes. Tá? Como você pode participar? Você pode participar individualmente, você pode participar em equipe de 2 a 12 membros, sendo que a equipe tem que ter um representante, caso aquela equipe seja vencedora, o representante vai ser responsável por receber o prêmio e distribuir o prêmio entre os membros da equipe. E naturalmente, as empresas também podem participar. E nós estamos lançando esse portal com 2 desafios, virão outros, tá? Se vocês quiserem acompanhar os desafios, o que está acontecendo, vocês vão lá no site e se cadastram. Tá? 2 desafios. O primeiro desafio é o desafio Legislativo 2017, onde você tem que fazer você tem que desenvolver um aplicativo usando os dados abertos da Câmara dos Deputados, que foi apresentado pelo nosso colega Rodolfo. O tema do aplicativo é processo legislativo, aquele desafio que eu falei que nós temos, que é tornar o processo legislativo mais atraente.
e você tem que publicar o seu aplicativo nas lojas nacionais e internacionais. Qual é a premiação? Nós vamos distribuir 50 mil em prêmios, 50 mil reais, sendo que o primeiro colocado leva 25 mil, o segundo colocado leva 15 mil e o terceiro colocado leva 10 mil reais para casa. Nós temos também outro desafio, que é o desafio Novo Portal da Câmara. O desafio Novo Portal da Câmara é o desafio que pede uma proposta de layout e arquitetura de informação que inclua um design criativo e responsivo, que inclua interação com o cidadão e transparência e uma navegação intuitiva e que esse portal seja voltado para o cidadão. Tá? Qual é a premiação? Premiação de 300 mil reais, sendo que o primeiro colocado leva 150 mil reais, o segundo colocado 100 mil reais e o terceiro colocado 50 mil reais. Essa seria a melhor proposta. Então, quais são os benefícios de se propor desafios para a sociedade? O desafio nada mais é do que uma forma diferente de adquirir soluções. Né? Primeiro, a gente fortalece a democracia no processo de busca de soluções. Há uma maior interação com a população e consequentemente, um estreitamento da relação com o cidadão, maior transparência na gestão da Câmara dos Deputados e o fomento à inovação e incorporação de novas ideias. Existe uma diferença, existe outro benefício também em se propor esse tipo de desafio. Existe um maior número de potenciais solucionadores de problema, porque a forma tradicional de aquisição de soluções é regida pela Lei 8.666, e geralmente, o que acontece? O órgão quer adquirir um produto ou serviço, ele dá publicidade a isso, as empresas vêm e fazem suas propostas, e geralmente a empresa que ganha é a que tem a proposta mais barata. Então, empresas participam, praticamente só empresas participam desse processo. E muitas vezes, em alguns casos, empresas que tenham um patrimônio enorme, dependendo do valor da licitação. E dessa forma, não. Até uma criança pode participar, contanto que ela seja representada por um adulto. Então, uma garota de 10 anos pode propor uma solução para o desafio. O indivíduo pode propor uma solução para o desafio. Um grupo de estudantes pode propor uma solução para o desafio. É uma forma mais democrática de participar. E outro benefício é que existe uma maior possibilidade de alcançar mais soluções para o mesmo problema. Quando a forma tradicional, o que acontece? Eu escolho a empresa que, por exemplo, teve a melhor proposta, geralmente a proposta mais barata, e o que é o que eu tenho? Um contrato com ela. E o produto vai vir depois. E nessa forma de aquisição, não. Eu vou ver o que eu quero primeiro. Então eu vou ver, no caso do aplicativo, eu vou ver vários aplicativos. E eu vou escolher os 3 melhores nesse caso. As 3 melhores soluções. Então, nós estamos adquirindo uma coisa que nós temos certeza que é boa. Né? Então eu deixo o pensamento para o futuro, tá? Nós queremos criar uma cultura de desafios como uma forma de promover a participação popular, tá? E promover também a inovação. E eu conto com vocês para que isso aconteça. Acesse desafio.nego.br. Muito obrigado. Não sei se a gente tem tempo para perguntas. A gente ainda tem meia hora aqui no evento, né? Acho que um pouco menos, talvez. Um pouco menos, mas para fazer um bate-papo. A gente espera que vocês tragam dúvidas para a gente também, né? Enquanto isso vai acontecer, a gente vai conversando aqui também sobre a importância dessas medidas para a transparência. Uma coisa muito interessante do desafio, por exemplo, talvez apareça, é que isso, no fundo, às vezes as pessoas podem olhar, poxa, mas a premiação que a Câmara está pagando é mais alta do que a do governo americano, né? Mas imagina que isso aqui vai trazer, na verdade, a economia, né? De recursos públicos. Você vai ter um processo de escolha que sai mais barato. Tem garantias melhores de resultados, inclusive, do que o processo licitatório normal que a gente está acostumado, né? Você que tem pergunta? Vem cá.
Fala aí com a gente. Todo mundo ouvindo? Sou Ivan, trabalho na faculdade. A gente tinha duas coisas. Um, queria dar parabéns pela iniciativa, achei bem legal essa forma de contratação, de sourcing. Vai melhor agora? Aí, beleza. Então, primeiro eu queria parabenizar a iniciativa, acompanhar o Angelante.org, acho legal a gente fazer isso aqui também. Eu tinha uma pergunta sobre a parte de dados abertos. Você comentou bastante o uso dos dados pelo cidadão, mas eu queria saber se vocês têm histórico de deputados ou consultores legislativos utilizando esses dados ou utilizando as informações que vêm do voto na web, etc. Se isso está influenciando a tomada de decisão dos deputados de alguma forma, vocês estão vendo isso? Sim, depende do parlamentar, claro, né? Tem deputados que são mais avessos à tecnologia, então eles não usam com tanta frequência. Mas os deputados mais novos, ou mesmo aqueles mais velhos que já estão acostumados com a tecnologia, eles acabam usando isso. Eles usam o Facebook, eles usam o YouTube, usam o Twitter, e pegam os principais sites, a própria Serenata de Amor, o Atlas Político, pegam sites como o Vote na Web, e eles podem tomar decisão em relação a isso. Existe inclusive um site da própria Câmara chamado E-Democracia, que alguns deputados, quando estão elaborando uma proposta de lei, eles colocam o texto nesse site, qualquer cidadão pode entrar e propor alteração no texto. Você coloca a alteração, diz por que você quer alterar aquilo, e os parlamentares estão usando. Então, depende do parlamentar. A Câmara não tem um poder de dizer para o deputado que ele é obrigado a usar. Mas vários deputados que já gostam da tecnologia, que já têm um relacionamento mais próximo com os seus eleitores por meio de redes sociais, eles usam com mais frequência. Rodolfo, estamos aqui com a Catarina, do seu lado esquerdo. A Catarina foi uma das primeiras inscritas para participar aqui dessa palestra, dessa conversa que a gente está tendo. Catarina, sua pergunta. São duas, na verdade. A primeira é por que desses dois desafios, porque o site da Câmara mudou essa semana, se eu não me engano, né? E o Infoleg, o aplicativo de vocês, é excelente também. Então, por que essas duas coisas pontualmente? E a outra é se dentro da Câmara vocês não discutem liberar uma API ou trabalhar junto com as outras casas legislativas para trazer a transparência que vocês têm para estados e municípios, porque em termos de processo legislativo vocês são excelentes, mas é uma coisa que só a União funciona desse jeito. Em estados e municípios, mesmo nas capitais, a dificuldade de acesso à informação é imensa. Então, não é uma vocação, mas seria bem interessante. Eu vou só chamar a atenção para o fato, em cima disso que a Catarina falou, de que a Larissa, da Câmara Legislativa, o Laboratório Hacker, lá que estão implementando uma equipe, também está aqui. Palmas para eles, o pessoal da Câmara Legislativa também, interessado em abrir seus dados e participar disso. Rede. Eu vou responder primeiro a sua última pergunta, que é sobre a participação de outros órgãos, certo? Então, a ideia do desafio.leg.br é convidar todos os outros órgãos a publicarem seus editais nesse site. Como nós estamos lançando praticamente esse portal hoje, nós nos apressamos para que ele estivesse pronto para a Campus Party. Então, assim, a gente não fez esse convite oficial. Mas a ideia é que o desafio.leg.br se expanda e que todo o legislativo, não só o legislativo federal, participe, o Senado, o TCU, com outros órgãos, e já existe essa perspectiva de outros órgãos participarem, já existe um potencial, já existe conversa com outros órgãos para que eles usem o desafio LegBR. E que há uma abertura para que se promova o que você falou, que existe uma deficiência nessa área e outras áreas do legislativo. Você quer responder as outras perguntas? Com relação ao portal, que foi uma das perguntas, mais baixo. Com relação ao portal, que foi uma das perguntas, a Câmara acaba realmente de lançar uma nova versão do portal. Mas ele foi, em primeiro lugar, uma alteração com a visão interna da Câmara. Então, a gente, inclusive, acredita que ele talvez não seja tão bom para o cidadão. E com isso o que a gente espera? Com o desafio, ele deve ser concluído lá para novembro. E não envolve a programação, envolve mais o desenho da arquitetura, do layout, da interação. Então, imagina, isso vai ser uma proposta que vai ser entregue
e concluída lá para o final do ano, novembro, e depois ela vai ter que ser programada. Então, o objetivo da Câmara é lançar realmente um novo portal com a cara da sociedade, pensado pela sociedade, provavelmente metade ou até próximo do final do ano que vem. Então, não é algo assim, lançou um portal agora e daqui a 2 meses vai lançar o outro, não. Com certeza vai levar 1 ano ou mais, sendo otimista 1 ano, provavelmente mais do que isso. O outro lado é os outros níveis de poder estadual e municipal lançarem seus dados abertos. Os poderes, eles são independentes. A Câmara não tem o poder de obrigar, a não ser por lei, claro, mas o objetivo principal da Câmara é de chamar esses outros órgãos, esses outros poderes estaduais e municipais, para que eles comecem a fazer isso, junto da Câmara, inclusive, se for necessário, mas sem ser uma obrigação. Normalmente, obrigação nem sempre consegue, até porque alguns municípios, é claro que, por exemplo, o município de São Paulo já tem um dados abertos excelente, mas a maioria dos municípios provavelmente não tem nenhum computador, quiçá um acesso à internet. Então, a Câmara vai ter que verificar isso para incentivar e até ajudar que eles tenham. Tá? Fora que sobre o portal, é válido lembrar que o que o desafio está lançado aí sobre o portal é para uma proposta inovadora, não é nem para um portal já implementado, mas para uma proposta inovadora de futuro e que o que a gente espera receber é proposta para visão de futuro, não só uma maquiagem como a que foi feita, mas algo de cair o queixo. É o que a gente espera, por isso que a premiação é elevada, inclusive, né, para incentivar realmente a participação de quem é bamba nesse assunto. Amigão, você tem uma pergunta também, né? Seu nome? Luciano. Queria parabenizar, foi ótimo. Eu também compartilho dessa preocupação de levar para outros estados, né, a questão dos dados abertos. Eu sou da Bahia e lá zero dados abertos. A gente está começando agora a pressionar o governo com hackathons e a Campus Party que vai vir agora em agosto. Então a gente está querendo mudar esse cenário com muito trabalho. Mas eu queria saber detalhes e parabenizar, porque a Câmara está estreando, ou já reforçando, a ideia de contratar soluções tecnológicas por meio de concurso, né? Usar essa modalidade de contratação, não só elas de editais de menor preço, ou seja, esse ato administrativo ajuda muito a ter soluções de maior impacto. Mas eu queria saber, a pessoa que vence, por exemplo, com 150 mil, ela está obrigada a trabalhar na implementação e entregar desenvolvido e pronto, ou não? Os 150 mil é só pelo protótipo maravilhoso que ele imaginou. Mas é só essa dúvida operacional, justamente para parabenizar pelo pioneirismo, né? E reforçar que essa boa prática seja reproduzida por estados, municípios, e convidar vocês para ir lá em Salvador para levar essa experiência, porque precisamos de boas práticas como essa. Valeu, obrigado. Então, na verdade, tá saindo? Qualquer coisa responda? Se o cara vai entregar alguma coisa. O edital do portal vai ser lançado amanhã e eu não posso entrar em muitos detalhes. Então, lançado amanhã, dia 16/6. Mas assim, eu vou falar por alto de qualquer edital. A ideia não existe obrigatoriedade. O que está no edital é o que vai ser. Como eu não posso, infelizmente, entrar em detalhes, amanhã, desafio.leg.br, os 2 editais estarão disponíveis. Desculpa eu não poder responder a sua pergunta. Mas nós estamos aqui com o Caio também, que tem outra pergunta. Boa noite, eu queria parabenizar primeiramente aí a iniciativa, uma coisa muito boa para a sociedade. E a minha pergunta é mais como é que foi o processo para tornar isso possível, quais foram as dificuldades, porque teoricamente isso não é uma preocupação do governo, às vezes eles querem ter mascarar. Então, qual que foram as dificuldades, o processo para conseguir tornar isso possível e para que outros estados também aderem a essa iniciativa aí bacana? Olha, ao contrário do que vocês pensam, a transparência, ela é promovida dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim, imagina
Você acha que um deputado vai chegar e dizer, eu sou contra a transparência? Eles não fazem isso. Não existe isso. Nós promovemos, sim, a transparência dentro da Câmara dos Deputados. E é por isso que os dados abertos estão aí. Existe a lei de acesso à informação que protege isso. Então, é lei. Inclusive, a lei de acesso à informação, ela completou 5 anos esse mês passado, né? Então, assim, isso é regido por lei. O que a gente, como nós somos a casa da lei, nós temos que seguir a lei. Nós temos que tornar o que é acessível para vocês. E foi o que a gente fez, né? O desafio foi uma ideia que foi proposta e todo mundo se apaixonou por ela. E assim, todos os órgãos da casa, o presidente, todo mundo comprou a ideia do desafio. Não, assim, eu nunca vi nada na Câmara dos Deputados ser tão aceito e um time de todas as áreas trabalhou junto para que a gente pudesse estar aqui na Campus Party, o portal pronto para vocês. Então, a experiência é essa. Você quer adicionar alguma coisa? Poderia adicionar apenas o seguinte. Não tá. Alô? Agora ligou. O que eu poderia adicionar é a Câmara já vem trabalhando, apesar de, em alguns casos, pode até ser que tenha algumas pessoas não interessadas nisso, mas, no geral, a Câmara já tem dados abertos desde 2006, já tem um portal anterior a isso, buscando divulgar as informações. E ela tem feito um grande trabalho para divulgar que isso existe para a sociedade usar. Pode trazer problemas? Na visão minha, não. À medida que o parlamentar começar a representar melhor, porque ele está conhecendo melhor o eleitorado dele, ele fica mais forte, ele não fica mais fraco. Então, há o interesse da casa, da área administrativa, inclusive da área política, em divulgar o máximo possível. E quanto mais casado eles tiverem com o seu eleitorado, eles reforçam o próprio poder deles. Concorda? Então é isso. A população quer se sentir representada e os deputados querem se sentir representantes. Isso é meio básico, necessário para a democracia. Cleiton está aqui com a gente. Olá, primeiro eu queria os dois. Primeiro eu queria parabenizar, né, tudo, mas eu já faço uso dos dados abertos através do compras públicas. Eu sou servidor público, trabalho diretamente com licitações e sei da importância disso. Eu queria saber se já existe alguma política ou gestão no sentido de estabelecer um padrão na liberação dos dados, porque a gente sabe que uma grande dificuldade, tem vários estados, por exemplo, que abrem os dados, mas a gente percebe que não há um padrão e muitas vezes esse dado não pode ser utilizado. Então eu queria saber se existe alguma política nesse sentido, de padronizar essa abertura de dados. Vamos lá, não sei se eu entendi 100%. Você falando padronizar a liberação de dados da Câmara dos Deputados. O formato também, né? O que a gente, nesse lançamento desse novo portal de dados abertos, a gente já definiu alguns formatos, padrões, XML, JSON, CSV, XLS, ODS, e eles vão ser disponibilizados sempre nesses formatos. Então isso já é um ganho. A gente fez um grande trabalho de análise do que a gente já tinha para padronizar. Então a gente encontrou web services que existiam antes, onde o formato da data de alguns era um dia, mês, ano, do outro era ano, mês, dia, do outro era um padrão Unix. A gente padronizou todos. Então a gente tem feito esse trabalho justamente para facilitar o uso pela sociedade. E vamos buscar isso sempre. Mas o mais importante é que a gente tem um canal aberto. Você tem e-mail, tem um Twitter lá do Dados Abertos e principalmente o GitHub nosso. Tudo que a gente faz fica disponibilizado no GitHub. Pode usar o próprio fórum do GitHub para fazer sugestões, críticas, pedidos que a gente tenta atender. Com relação aos dados que vão sendo disponibilizados, a gente às vezes tem alguma restrição técnica, né, nem política. Alguns dados ainda podem não estar informatizados. Mas à medida que eles forem sendo informatizados, a gente vai liberando. E uma das formas de decidir o que vai ser liberado primeiro é aquilo que é mais demandado pela lei. Então, a lei de acesso à informação, você começa a ter muita gente mesmo, pedindo uma determinada informação. Vamos colocar essa informação pronta no portal e no Dados Abertos, para a pessoa não precisar ir atrás da Câmara.
ele vai no site e pega essa informação sozinho, tá? E Cleiton, eu posso falar que eu à sua direita, eu participei, eu fiz o desenho da especificação das representações que estão sendo usadas agora na API. E para fazer isso eu fui estudar lá o que já existia de padrão e eu descobri o seguinte: todo padrão, uma coisa que eu já falei no primeiro evento de 2h30, todo padrão que é criado nessa área é quebrado pelo segundo usuário. É inacreditável, mas é verdade. Assim, porque as necessidades de demonstração da informação de cada instituição, de cada processo legislativo, são diferentes, as casas têm diferenças. Eu acredito que a solução que a gente vai ter para isso em médio e longo prazo é a incorporação de metadados, de ontologias, de esquemas semânticos e sintáticos que vão permitir que você pegue os dados da Câmara dos Deputados brasileira e do Parlamento finlandês e consiga cruzar os dois, porque você vai ter a interface semântica entre eles já pré-definida. A Carolina disse que queria fazer uma pergunta que era mais ou menos parecida com isso. É isso mesmo, Carolina? Isso mesmo. É o seguinte, eu sou jornalista e a gente que é de humanas tem às vezes um pouco mais de dificuldade de entender algumas coisas, principalmente de orçamento. E eu acho que existe uma diferença muito grande em informações disponíveis e acessíveis. E eu percebo que tem muito uso de siglas e rubricas totalmente diferentes que parecem que estão lá para dificultar essa acessibilidade, entendeu? É como se fosse assim, a informação está ali, mas só acessa quem sabe ler e entende como acontece tudo ao redor, principalmente com relação ao orçamento. Aí, por isso que eu achei que tinha um pouco a ver, porque eu acho que quando você bota um padrão, fica mais fácil para as pessoas que não são da área e precisam interpretar isso até para passar a população inteira, trabalhar com isso e realmente ser acessível. Eu queria saber se vai ter esse padrão e se vai ser com uma leitura mais didática, vamos dizer assim. Essa resposta eu já passo até para o Fabrício, que vai responder melhor do que eu. Você acha que botaram um jornalista para desenhar a interface nova? Por quê? Porque eu sou jornalista, na verdade. Eu sei, é difícil, realmente é complicado. Aí a gente está tentando simplificar a linguagem, os formatos, padronizar isso tudo. Para que fique mais fácil, primeiro, processar no computador, porque dados abertos, principalmente, eles são feitos para computador, mas o resultado deles, em algum momento, vai ser lido por humano, né? Então, vai ser interpretado. A gente está fornecendo também, na nova API aí dos dados abertos, tabelas de referência daquelas siglas, daqueles códigos, aquelas coisas todas que normalmente fazem parte dos dados. A gente ainda não chegou a publicar dados de orçamento, mas já sabemos que essa é uma das prioridades das próximas necessidades de implementação. A gente vai ter que partir para isso também em algum momento. É isso, Rodolfo? Algo a complementar aí? É isso mesmo. E lembrando que os dados de orçamento são os mais complicados para nós internamente, tá? Então vai ter que ser feito todo um trabalho de estudo, até para tentar simplificar um pouco o funcionamento do orçamento e disponibilizar esses dados para que a sociedade, de forma geral, consiga usá-los. Você agora que pediu, né? Como é seu nome? Alessandro. Alessandro, manda ver. Eu queria colaborar um pouco com o painel. Eu sou servidor do Senado Federal. Várias perguntas aqui interessantes sobre ferramentas, transparência, enfim. Não. Então, por exemplo, sobre o cidadão conhecer as ferramentas públicas. No Senado Federal, por exemplo, existe um produto que está lá no ar há 10 anos, chamado Siga Brasil. É uma plataforma de informações gerenciais. Eu não vou entrar aqui, como tem muita gente de informática aqui, tecnologia de informação, de data warehouse, que você tem todo o orçamento da União. Para onde foi o dinheiro da União, para que município, para que estado. Recentemente foi lançado uma versão gráfica dessa ferramenta, chamado Painel Cidadão, com uma linguagem, como a colega falou, Carolina, mais próxima da realidade. Então, quanto foi do dinheiro da União para a creche no município tal? Quanto foi pago? E não empenho, subfunção, esses termos técnicos da administração pública federal. Também, como Câmara e Câmara Legislativa, tem portais de participação, muita transparência. O portal da Câmara de Dados Abertos e de Transparência e do Senado tem informações há muitos anos, né, de tudo, desde a remuneração dos servidores até as proposições, enfim. De fato, a sociedade procura pouco ainda. Essa que é a verdade na minha visão.
E sobre as câmaras, né, municipais, que foi sua pergunta, no Senado existe um programa chamado Interleges, interleges.leg.br, em que a partir da adesão da Câmara é dado todo um apoio tecnológico e procedimental para a Câmara funcionar. Tá? Eu queria colaborar nesse sentido, Fabrício. Olha só, Alessandro, né? Não estou tão desmemoriado assim. Eu que vou fazer uma pergunta agora aqui para a plateia, né? Também. Já estamos perto do tempo? Tá. Que é o seguinte, Alessandro, hoje na palestra de 12h30, que a gente apresentou o novo sistema de dados abertos, foi feita uma pergunta sobre a integração entre Câmara e Senado. E eu falei, olha, sinceramente, a gente ainda não conversou. A gente precisa conversar porque eu dei como exemplo as proposições que saem da Câmara, vão para o Senado com outro nome, elas mudam de nome. A gente precisa ter um link delas, o link da representação dessas proposições lá no Senado, para a gente colocar nos nossos dados abertos, assim como vocês provavelmente vão precisar dessa informação também. A gente pode conversar já para responder o pessoal, quem perguntou isso aí. Vamos trabalhar junto? Vamos. A gente já está, isso é uma verdade, tem anos mais aí remotos, havia essa separação, dois órgãos públicos, são órgãos públicos, né, separados, mas do mesmo poder, mas hoje em dia existe um grupo de trabalho, né, entre as duas casas, que todo tipo de integração possível está se fazendo, desde da licitação de material de limpeza até um produto de tecnologia da informação. Estava aqui ao meu lado o diretor de TI do CENIM, da Câmara, né? E eu sou o diretor de TI, na verdade, do Senado. E a gente conversa muito, né? Sobre integração, sobre plataformas. E tem melhorado, tá? Tem melhorado. Não saiu um projeto ainda integrado. Saiu internamente, tem coisa rodando integrada. Para fora ainda não, mas vai sair. Vai sair. Vamos fazer porque o patrão é um só, né? É o povo. Quem mais? Deixa eu ver, teve mais alguém chamando ali no... aqui. Nós temos, inclusive, já lançado um ato conjunto, Câmara e Senado, para tratar dessas questões. Tá? Tanto questões administrativas como questões legislativas. Em relação à pergunta do meu colega lá sobre a integração de boas práticas em câmaras municipais e assembleias legislativas, a gente já está caminhando também para isso, né? O portal E-Democracia é um exemplo, que já vai ser usado em algumas assembleias legislativas. Então, a ideia é isso mesmo. É uma forma até de tornar mais barata e mais fácil de implementar a tecnologia pelas câmaras municipais, como disse o Rodolfo, muitas vezes tem um computador, não tem nem conexão à internet. Então, assim, a gente quer levar, né, o Legislativo Federal tem a noção da importância que é levar para os estados e principalmente para os municípios a tecnologia, né, a disponibilidade ali, o conhecimento tecnológico, a gente compartilhar o pouco que a gente sabe, né, pouco que a gente conseguiu evoluir, mas a gente compartilhar com essas casas também. Isso faz parte da democracia. Quem mais? Alguém? Está todo mundo satisfeito? A gente já está no limite do tempo? É isso aí, galera. Queria agradecer a todos que se interessaram por esse papo. Quero lembrar o que eu já disse lá na primeira palestra que a gente fez. A transparência é um direito que precisa ser usado. Enquanto ele não é usado, amplamente utilizado, ele pode sofrer ameaça, ele fica fragilizado. Enfim, e pode ser dispensado a qualquer momento. E quanto mais gente usa, mais torna a transparência um direito indispensável e irrevogável. A gente precisa que vocês colaborem nisso. Muito obrigado pelo interesse. Mais uma vez, nós estaremos à disposição durante os próximos dias da Campus Party, até sábado, né? A gente vai estar aqui até sábado. Estaremos até sábado, tem uma bancada aqui da Câmara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está lá respondendo sobre o E-Democracia, sobre o desafio, sobre o portal de dados abertos e sobre um aplicativo chamado Infoleg, já está disponível para o celular já há mais de ano. Vocês vão ter várias informações sobre o que está acontecendo na Câmara por meio dele. Qualquer dúvida, podem procurar a gente. E a gente conta com vocês para tornar o portal desafio.leg.br um sucesso, são vocês que vão fazer o sucesso desse portal. A gente agradece. Obrigado.
No matter how big or small your business, you have the security, speed, and scale to outsmart